fundo azul. Na parte inferior, logo da SEAD à esquerda e do GPTEC à direita. Texto em letras brancas sobe na tela. Ferramentas digitais para o ensino remoto com ênfase na deficiência visual. Curso de formação continuada. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Bianca e neste vídeo eu vou mostrar para vocês algumas configurações do Windows para baixa visão. Eu estou usando o Windows 10 e o NVDA 2020.3. O Windows tem recursos bastante interessantes para melhorar a visualização da tela e esses recursos estão todos concentrados na central de facilidade de acesso. Nós vamos falar então um pouquinho dessa central. Para a gente chegar nela, existem vários caminhos diferentes, mas o caminho mais fácil é sempre o atalho de teclado. Então, o atalho para a central de facilidade de acesso é tecla do Windows e letra U. A tecla do Windows é aquela que fica entre o Ctrl e o Alt do lado esquerdo do teclado. Então, vou acionar aqui o atalho. Configurações. Configurações janela. Caixa de pesquisa, localizar uma configuração edição em branco. Então, é aberta a janela das configurações, né, de configurações de facilidade de acesso, e o meu teclado fica logo focalizado na caixa de pesquisa, se eu quiser pesquisar diretamente um tipo de configuração que eu queira. Como eu quero mostrar várias configurações que aparecem aqui, eu vou caminhar com o meu teclado. Então, usando o Tab, eu vou chegar nas listas de opções de configuração. Lista, visão grupo 1 de 3, tela 1 de 6 nível 2. Então, eu estou no grupo Visão, que são recursos para melhorar a visibilidade, né, do que está na minha tela, e eu tenho 6 opções aqui: tela, cursor e ponteiro, lupa, filtros de cor, alto contraste e narrador. A primeira opção de configuração que eu tenho aqui é de tela. Então, eu posso fazer algumas modificações para visualizar melhor os elementos que são apresentados. Então, vou usar aqui o Tab para passar para as opções que eu posso configurar e a gente vai falando delas aos pouquinhos. Aumentar o texto grupo. Arraste o controle deslizante até que o texto de exemplo fique fácil de ler e clique em aplicar deslizante 0. Então, essa primeira opção fala sobre os textos que são apresentados na tela. Então, os textos eles são apresentados num tamanho padrão, mas se esse tamanho padrão não é confortável, eu posso fazê-lo um pouco maior. A gente está num botão que é deslizante, então eu vou usar as setas para a esquerda e para a direita para controlar o tamanho que eu quero que o texto fique. Então, percebam que na tela de configuração a gente tem um texto de exemplo e conforme eu for mexendo aqui nas setas, né, para aumentar ou diminuir o tamanho do texto, esse texto vai aumentando e diminuindo também para que eu possa verificar qual é o tamanho adequado. Então, eu estou aqui com a seta para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí percebam que o leitor de telas ele vai falando quantos pontos eu estou aumentando na minha fonte, né? E o tamanho do texto de exemplo, nesse caso, também está aumentando, porque eu estou dando seta para a direita. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, pessoal, depois que eu definir o tamanho da fonte que é adequado para mim, eu vou clicar aqui no botão aplicar. E aí eu gostaria que vocês prestassem atenção também no tamanho do texto que acompanha os ícones que estão aqui na minha área de trabalho, para vocês verem a mudança que vai acontecer. Aplicar botão. Então, os textos que acompanham os ícones aqui da minha área de trabalho, eles ficaram um pouco maiores, acompanhando esse tamanho de aumento de texto que eu fiz. A opção seguinte, que é tornar tudo maior, além de aumentar o texto, também aumenta o tamanho dos ícones que eu estou vendo aqui na minha área de trabalho. Então, vejam que a gente está na opção 100%, que é o recomendado, né, que é de acordo com a resolução da Alterar minha o tela. tamanho de apps e alterar o tamanho de apps e texto na tela principal, caixa de combinação 100%, recomendado, recolhido. Então, eu vou mudar aqui para 125%. E aí eu gostaria que vocês percebessem a modificação no tamanho dos ícones da área de trabalho e também da janela de configurações, que é o que está aberto aqui. Então, a gente vai, cada vez que eu vou escolhendo uma porcentagem maior,
a gente vai aumentando o tamanho dessas duas coisas, né? Tanto dos ícones quanto das janelas. 150%. Em 150 está bem maior. Eu aconselho vocês usarem essa opção com parcimônia, porque se ela ficar muito grande, a gente acaba perdendo alguns controles, né, da área de visualização e aí fica difícil a gente voltar. 125%. 100%, recomendado. Então, eu vou manter o meu aqui nos 100% e vou passar para as próximas opções de configuração. Alterar o tamanho de apps e texto em outras telas link. Essa opção, alterar o tamanho de apps e textos em outras telas, ela serve se você tiver vários monitores ligados ao computador. E aí você vai fazer a configuração para cada um dos monitores separadamente. Alterar o tamanho e a cor do cursor e do ponteiro do mouse link. Então, nessa opção, a gente pode fazer modificações à apresentação do cursor do mouse aqui na tela. Eu vou entrar nessa configuração, dando Enter. Cursor e ponteiro. Alterar o tamanho e a cor do ponteiro grupo. Alterar o tamanho do ponteiro deslizante 0. Então, vejam que a primeira coisa que eu posso fazer é aumentar o tamanho do ponteiro, né? Também é um botão deslizante, com as setas horizontais eu vou ajustando o tamanho para maior ou para menor. Então, pessoal, para mostrar aqui para vocês o ajuste do ponteiro, eu vou botar o ponteiro do meu mouse mesmo à vista. Ele está aqui no canto superior direito da tela. E aí eu vou ajustar aqui usando as setas verticais para vocês verem como que é a mudança de tamanho, tá? 7, 14, 21, 28, 35, 42, 50. Então, aumentei aqui em 50%, né? Ele já ficou bem maior do que estava inicialmente. Eu vou deixá-lo desse tamanho aqui para mostrar as outras configurações, que são, por exemplo, de alteração de cor. Alterar a cor do ponteiro grupo. Lista, white 1 de 4. Então, ele está aqui, ele falou white 1 de 4, né? É branco, essa forma mais padrão, né, de uso. Vou passar para a seguinte, vou usar a seta para fazer essa mudança. Black não selecionado 2 de 4. Então, aqui agora é em preto. Vou selecionar para vocês verem. Então, vejam que teve uma inversão, né, de cor. O ponteiro do mouse era branco com um contorno preto, agora ele está preto com contorno branco. Inverted não selecionado 3 de 4. Escolhi aqui o invertido, que ele então está laranja com contorno preto. Custom não selecionado 4 de 4. E aí nessa Selecionado. última seleção, eu posso escolher a cor, né? Ele aqui aparece primeiro verde, mas sugere outras cores que eu posso acessar. Cores de ponteiro aqui. sugeridas lista. A opção seguinte é sobre facilitar a visualização do cursor ao digitar. Então, o que é isso? Quando a gente está digitando um texto, aparece aquele tracinho fininho do cursor onde a gente está fazendo a inserção de texto. E, às vezes, essa espessura do cursor é muito pouca para a gente fazer uma boa visualização de onde ele está, então a gente pode alterar um pouquinho essa espessura. Também é com uma barra deslizante que eu vou usar as setas horizontais para ajustar a espessura desejada. Facilitar a visualização do cursor ao digitar grupo. Alterar a espessura do cursor deslizante 0. 5, 10, 15, 21, 26, 31, 36, 31, 36. Então, eu botei aqui numa espessura bem grande, que está até cobrindo uma letra toda, né? Mas é para vocês verem como é que acontece a modificação dessa espessura, tá? Vou voltar à espessura normal. 30. E as próximas configurações, a gente vai pular porque elas falam de feedback de toque, então é para quando você tem uma tela touch, que não é o caso da minha aqui, então eu não posso demonstrar, né, mas a gente pode alterar algumas configurações para como esse toque é identificado na tela. Vou passar direto dessas configurações. Alterar feedback de toque grupo. Tornar o feedback visual para pontos de toque maior e mais escuro. Configurações relacionadas grupo. Outras configurações de mouse link. Então, aí aqui no fim a gente tem outras configurações de mouse e eu vou acionar essa opção porque tem uma coisa bastante interessante de mostrar onde está o mouse que eu queria indicar para vocês. Mouse.
Selecione seu botão principal caixa de combinação esquerda recolhido. Então, aqui ainda tem umas outras configurações que são interessantes a gente saber, né? Essa primeira aqui fala do botão principal, que é o da esquerda, que é o que a gente usa quando a gente é destro. Mas se a pessoa é canhota, é mais interessante que ela mude o botão principal para o direito, porque aí ela vai estar sempre usando o dedo indicador, né? Para fazer o toque principal do mouse. Então, é uma configuração que vocês podem fazer. Também tem a configuração de rolagem da tela, né, para quando a gente usa aquele scroll do mouse, aquela rodinha do mouse, a gente rolar telas ou rolar linhas, e aí eu posso selecionar quantas linhas e quantas telas eu rolo eu vou passar, né, cada vez que eu rolo aquela bolinha. Vou passar por essas configurações também sem demonstrar. Girar a roda do mouse para rolar caixa de combinação uma tela de cada vez recolhido. Rolar janelas inativas quando eu focalizá-las com o mouse e botão de alternância pressionado. Configurações relacionadas grupo. Ajustar mouse e tamanho do cursor link. Então, esse ajuste de tamanho e cor do cursor eu já fiz. Opções adicionais de mouse link. E aí vou entrar nessas opções adicionais do mouse. Propriedades de mouse diálogo. Botões página de propriedades. Marque esta caixa para que o botão da direita seja usado para funções básicas, como selecionar e arrastar. Então, o programa me mostra aqui uma janela de diálogo com mais propriedades do mouse. A primeira é a janela botões, onde a gente pode fazer essa configuração que eu acabei de falar, né, de alternar o botão primário e secundário da direita para a esquerda para a pessoa que é canhota. Aqui a gente também pode configurar a velocidade do clique duplo. Então, quando a gente tem que dar um duplo clique no mouse para abrir uma pasta, por exemplo, a gente pode configurar para que esse intervalo entre um clique e outro seja mais lento para pessoas que têm dificuldades de fazer esse duplo clique, né? Mas eu vou passar aqui pelas outras opções e a gente vai chegar até opções de ponteiro. Velocidade do trava do OK, cancelar guia, botões guia selecionado. Então, vou para guia opções de ponteiros, tá? Ponteiros guia selecionado. Opções do ponteiro guia selecionado. Então, aqui nessa guia, o que eu tenho de interessante são que eu posso controlar a velocidade do ponteiro conforme eu mexo o mouse. Quando a gente vai arrastando o mouse pela mesa, o ponteiro pode se mexer de uma forma mais rápida ou mais lenta na minha tela. A gente pode fazer mais alguns ajustes de visibilidade, que são os que eu acho interessantes, como configurar um rastro para o ponteiro, ou seja, conforme a gente vai mexendo, ele vai deixando um rastro para eu ver qual é o movimento que ele está fazendo. Ocultar o ponteiro ao digitar. Então, quando eu estiver digitando, eu vejo só o cursor, não vejo o cursor e o ponteiro. Isso também facilita um pouco a visualização, né? Não fica muita coisa ali sendo mostrada ao mesmo tempo. E, por fim, mostrar o local do ponteiro quando o Ctrl for pressionado, quando a tecla Ctrl for pressionada. Isso quer dizer que se eu não sei onde que o mouse está, eu perdi o mouse na minha tela, eu posso pressionar e segurar um pouquinho o Ctrl e aí o programa me diz onde que o mouse está localizado. Então, eu vou demonstrar para vocês essas opções. Opções do ponteiro. Aprimorar precisão do ponteiro. Ajustar a grupo. Mover automaticamente o ponteiro para o botão padrão em uma caixa de visibilidade grupo. Exibir rastro do ponteiro. Caixa de seleção não marcado Alt mais X. Então, eu vou marcar a caixa de seleção de exibir o rastro. Espaço. Marcado. E aí, vou mover aqui o mouse para vocês verem como é que acontece, né, a colocação do rastro. Vocês Vertical 35. Folder View. Um rastro, né? Exatamente isso, enquanto a gente vai movimentando. Eu particularmente não gosto desse rastro, então vou desabilitar essa opção. Espaço. Não marcado. Ocultar ponteiro ao digitar caixa de seleção marcado Alt mais. Então, para mim já está aqui marcado ocultar o ponteiro e vou para a última opção. Mostrar local do ponteiro quando Ctrl for pressionada a caixa de seleção não marcado Alt mais T. Então, vou marcar aqui essa caixa de Espaço. seleção. Marcado. E aí, vou pedir para vocês observarem o mouse e vou apertar aqui a tecla Ctrl para vocês verem como é que é essa localização do ponteiro. De novo. Então, veja, tem um círculo, tem círculos concêntricos que vão se fechando até a ponta do mouse, né, para indicar onde o mouse está aparecendo. E aí, então, vou
desativar essa opção também aqui para Espaço. mim. Não marcado. E vou voltar para a janela de configuração que eu estava trabalhando antes para falar de outras opções de configuração. Configurações. Configurações janela. Cursor e ponteiro. Tela. Caixa de pesquisa. Localizar uma configuração edição em branco. Em branco. Então, eu voltei aqui usando Alt e seta para a esquerda para minha primeira tela de configuração, que falava das telas. O meu foco está de novo na caixa de pesquisa, e aí eu vou usar o Tab para passar novamente pelas opções de configuração para melhoria da visão. Tá? Lista. Visão grupo 1 de 3. Nível 2 tela 1 de 6. Então, a gente já falou da tela. Cursor e ponteiro não selecionado 2 de 6 nível 2. A gente também já falou do cursor e do ponteiro. Lupa não selecionado 3 de 6 nível 2. E vamos agora falar da lupa, então. Lupa, selecionado. Bom, a lupa, ela é uma lupa eletrônica que faz aumento da tela, né? E ela pode fazer o aumento da tela em 3 formatos diferentes. No formato de lente, onde eu tenho uma janela que vai ampliando só o que está naquela janela. Eu tenho o formato ancorado, onde eu tenho uma faixa que fica presa em um determinado lugar da tela, geralmente na parte superior. E eu tenho o formato de tela cheia, que faz a ampliação de toda a tela de uma vez só, mas com isso eu perco, né, os limites da minha tela, é mais difícil a visualização. E aí vou mostrar aqui, então, as configurações da lupa para vocês. Para começar... Usar a lupa grupo. Ativar a lupa botão de alternância não pressionado. Então, eu aqui posso ativar a lupa por essa janela da central de facilidade de acesso, né? Só ativando o botão, mas eu não preciso vir aqui a essa janela para ativar a lupa. Bom, aqui a minha lupa iniciou com o modo lente. Então, vejam que na parte superior direita, bem ali embaixo de onde estava o meu cursor, apareceu a janela de ampliação da lupa. Eu posso mover a lupa movendo o mouse, tá? Ela vai acompanhando o ponteiro, ou eu posso usar teclas de atalho também para mover a janela da lupa. Se eu quiser mover essa janela, eu vou usar Ctrl, Alt e as setas direcionais. Então, vou aqui andar com o atalho. Vocês vejam, ó, seta para baixo, ela vai para baixo. Seta para a esquerda, ela vai para a esquerda e vai fazendo ampliação do que está ali, obviamente, na janela, certo? Aqui nesse modo de lente, eu também posso mexer no tamanho da janela. Se eu acho que esse tamanho não é suficiente ou que esse tamanho está muito grande, quero ajustar, eu posso fazer isso também pela janela de configuração ou usando atalhos do teclado. Para modificar o tamanho da lupa no formato lente, usando os atalhos do teclado, eu vou usar Alt, Shift e as setas também. Então, segurando aqui Alt, Shift e botando seta para baixo, você vê que a altura diminui. Se eu botar a seta para cima, a altura aumenta. Com a seta para a direita, a largura aumenta. E com a seta para a esquerda, a largura diminui. Então, eu posso ajustar o tamanho da janela de ampliação para aquele que for mais adequado para mim. Vou voltar aqui para a janela de configurações. Configurações janela. E aí, eu estava ali na ativação de lupa. Aumentar tudo em meu computador link. Então, nesse link aumentar tudo em meu computador, a gente volta para a configuração da tela, né? E faz aquele aumento de tudo que eu já mostrei antes. Eu vou passar para reduzir botão. Vejam que a gente agora está no botão de reduzir e tem o botão de aumentar também, que é para a gente alterar o nível do zoom. Então, eu posso fazer essa alteração do nível do zoom aqui pelas configurações, mas também posso fazer por teclas de atalho. Tecla do Windows, sinal de adição, eu aumento o zoom. Tecla do Windows, sinal de subtração, eu diminuo o zoom. Então, vou mover de novo a lupa aqui. Pressione a tecla do logotipo do Windows mais adição. Para vocês verem uma coisa ampliada, né, um texto ampliado.
e vou aqui aumentar o mais, zoom mais, e diminuir. hífen, hífen, Tecla do Windows mais ou tecla do Windows menos, a gente controla o nível de zoom da lupa. Bom, a gente também tem algumas opções de configuração para como que a lupa se comporta quando a gente liga o computador. Então, a primeira opção que eu tenho aqui iniciar lupa após entrar caixa de seleção não marcado. é uma caixa de seleção com iniciar lupa após entrar. Isso significa que a lupa vai ser acionada automaticamente quando eu ligar o computador. Eu não preciso acionar a lupa de forma nenhuma. Eu ligo, ela já vai estar lá funcionando. Iniciar a lupa antes de entrar para todos caixa de seleção não marcado. Nessa opção, a gente vai fazer com que a lupa seja automaticamente inicializada em todas as contas do computador, se o seu computador tem mais de uma conta. A próxima opção tem a ver com a visualização da janela de configuração Recolher da a janela lupa. da lupa em uma lente flutuante transparente caixa de seleção não marcado. Bordas suaves de imagens e texto caixa de seleção marcado. Então, nessa opção, a gente tem uma suavização das bordas para que evite aquele aspecto granulado quando a gente faz uma ampliação muito grande. Inverter cores caixa de seleção não marcado. E a gente também pode inverter as cores, isso significa que a gente muda o contraste só da visualização dentro da janela de ampliação. Então, vou aqui acionar essa opção para vocês verem a modificação na janela da lupa. Espaço. Marcado. Então, vejam que eu tinha as cores dentro da janela da ampliação iguais às cores do fundo, que no caso aqui eram tons de azul, e agora eu fiquei com tons de amarelo e laranja. Desselecionar essa inversão. Espaço. Não marcado. Vou passar para as próximas configurações, que são do tipo de visualização da Alterar o lupa. modo de exibição de lupa grupo. Escolher um modo de exibição caixa de combinação lente, Ctrl mais Alt mais L, recolhido. Então, eu tenho essa primeira visualização, que é a de lente, como eu falei para vocês, é uma janela que a gente vai movendo pela tela e que vai fazendo ampliação só do que está dentro do campo de visualização dessa janela. Então, eu estou aqui na lente e vou passar para o modo tela inteira. Tela inteira, Ctrl mais, selecionar, vídeo suíte janela. E aí vocês vejam que eu fiquei com a tela inteira ampliada e conforme eu vou movendo o mouse Grande aumento, manter o e cursor chego do nas mouse. bordas, eu vou fazendo a movimentação Narrador, da tela. alto, filtros de lupa, tela, pressione, escolher um modo de exibição. E vou passar então aqui agora para o terceiro modo, que é o modo Escolher encaixado. um modo de expandido, encaixado. E aí percebam que eu tenho então agora uma faixa de ampliação na parte superior da minha tela. E aí é só essa faixa que vai ser ampliada. Essa faixa é interessante para quando a gente está digitando um texto, porque a gente não precisa ficar movendo a tela, né? A gente pode fazer só o texto aparecer nessa faixa de ampliação, mas para isso eu tenho que escolher também algumas outras configurações adicionais que vão aparecer em seguida. Configurações, configurações. Essas configurações adicionais são as seguintes. Fazer a lupa seguir, grupo, cursor do mouse e caixa de seleção marcado. Então, eu tenho fazer a lupa seguir o cursor do mouse. Isso significa que o que vai aparecer ou na lente, ou na tela cheia, ou no encaixado, vai ser o que está abaixo do ponteiro do mouse, né? Mas eu também posso fazer a lupa seguir o foco do teclado. Foco do teclado caixa de seleção marcado. Quer dizer que se eu estiver usando, por exemplo, um leitor de telas, onde o foco do meu leitor estiver, que é o foco do teclado, é o que vai estar aparecendo na minha caixa de ampliação. Ponto de inserção de texto. Eu também posso fazer a lupa seguir o ponto de inserção de texto. Ponto de inserção de texto caixa de seleção marcado. Isso é bastante interessante para quando eu estou digitando, porque aí o que vai estar aparecendo na caixa de ampliação da lupa é o local onde eu estou fazendo a inserção do texto, onde eu estou efetivamente digitando. E, por fim, a gente pode fazer a lupa seguir o cursor do narrador. Cursor do narrador caixa de seleção marcado. Isso quer dizer que se eu tiver com um narrador, que é o leitor de telas do Windows, né, ligado, o que tiver em foco no narrador vai ser o que vai estar em foco na janela de ampliação da lupa. Para finalizar a lupa, eu vou usar as teclas de atalho do teclado, que é a tecla do Windows e o ESC, e vou passar aqui para as configurações de alto contraste. Voltei aqui para a tela inicial de configurações e vou passar para a opção de visão alto contraste. Lista,
Visão grupo 1 de cursor e ponteiro, lupa não selecionar, filtros de cor não selecionar, alto contraste não selecionado 5 de 6 nível do alto contraste, selecionado. Então, a primeira coisa que eu posso fazer aqui com alto contraste é escolher um tema de alto contraste, mas para isso, claro, eu tenho que ativar primeiro. Usar alto contraste grupo. Ativar o alto contraste botão de alternância não pressionado. Então, vou aqui teclar barra de espaço para ativar o alto contraste. Pressionado. E aí percebam que a minha tela já ficou diferente, né? Eu tinha o fundo azul do Windows e tal, agora eu tenho um fundo preto com as letras brancas. Mas se esse conjunto de cores não é adequado, a gente pode escolher outros. Tá? Tema de alto contraste, caixa de combinação preto em alto contraste recolhido. Então aqui eu tenho uma caixa de combinação que tem diferentes modelos de alto contraste. Eu vou acionar essa caixa expandido, aqui. Preto em alto contraste 3 de 4. Então eu estou no preto em alto contraste, mas eu também tenho o alto contraste número 1, o número 2 e o branco em alto contraste. Então vou escolher aqui. Vou passar pelo alto contraste número 1. N ordinal masculino 1 não selecionado 1 de 4. E vou selecionar. Selecionado. Então vejam Tema que agora... de alto contraste, caixa de combinação alto contraste N ordinal. Então vejam que agora eu tenho o fundo escuro, mas as letras são amarelas e também brancas. Então tem uma combinação dessas duas cores nos textos que estão sendo apresentados. Expandido. Alto contraste N ordinal masculino, selecionado. No alto contraste número 2, eu tenho um fundo escuro e a combinação de letras verdes e brancas. E também tenho um fundinho azul naquilo que está sendo focalizado. Expandido. Branco em alto contraste não selecionado. Tema de alto contraste, caixa de combinação. E aqui, para finalizar, eu coloquei o branco em alto contraste, porque aí o que a gente passa a ter é o fundo branco com as letras pretas. Se a Cor do gente texto, quiser, botão. a gente também pode, dentro de qualquer um desses temas de alto contraste, selecionar as cores que são apresentadas. Então, por exemplo, nesse tema aqui, branco em alto contraste, eu tenho texto preto, mas eu posso colocar o texto em outra cor que seja mais favorável, né? Basta escolher a cor do eu dar texto, Enter, diálogo, escolher a cor do texto. que vai abrir aquela caixinha com o degradê de cores e eu posso escolher nesse degradê qual é a cor que é mais Usar adequada. alto contraste grupo. Cor do... E aí, da mesma forma, eu posso escolher cor do texto de a cor dos hiperlinks, cor do texto desabilitado, de texto desabilitado, cor do texto selecionado, botão. do texto selecionado, Cor da tela de fundo de texto selecionada, botão. E o fundo, né? Porque quando o texto é selecionado, a gente tem uma seleção, tem o fundo e tem a cor do texto. Então, eu posso escolher ambas as cores. Cor do texto do botão, botão. Mesma coisa nos botões, eu posso escolher qual é a cor do texto do botão e do fundo do botão. Cor da tela de fundo do botão, botão. Cor da tela de fundo, botão. E também a tela de fundo, que nesse caso aqui está branco, eu posso colocar qualquer outra cor que seja mais favorável. Configurações relacionadas, grupo. Configurações de tema, link. E aí eu também posso escolher outros temas que sejam mais favoráveis. E aí, pessoal, eu estou mostrando aqui para vocês o alto contraste nessa central de facilidade de acesso, porque aqui a gente tem essa opção de fazer uma personalização das cores. Mas uma vez que você já fez a personalização do alto contraste, para ativar e desativar, basta você usar o atalho Shift, Alt e a tecla Print Screen, tanto para ativar quanto para desativar. Então, pessoal, eu vou usar essa combinação de teclas para desativar o alto contraste e voltar para o tema que eu estava usando antes, que era o meu azulzinho do Windows. Acho que vocês perceberam que ele fez um barulhinho, né? Esse barulhinho não é do leitor de telas, é do Windows mesmo, para indicar que o alto contraste está sendo desabilitado. E eu acho que é isso para essas configurações, pessoal. Espero que tenha ajudado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!